Estamos de volta esta semana entrevistando o Vinícius Lages, diretor técnico do Sebrae Alagoas. Eu deixei como indagação para ele exatamente esse período que vivemos agora, mais de 13 milhões de desempregados. Que papel o Sebrae pode desempenhar para atenuar esses números? E aí, Vinícius, o que é possível fazer emergencialmente, digamos assim? Olha, o grande desafio nosso nesse momento foi poder tentar entender como nós poderíamos multiplicar, né, o efeito do auxílio nas economias locais. Uhum. A gente falava auxílio sobre emergencial. Auxílio emergencial nas economias locais, para que esse dinheiro não voltasse para outros estados e tal. Voltasse? Na medida que vem como auxílio, né, ele entra na economia, mas o produto que está sendo consumido certo, de outro estado. Certo. Então ele termina voltando porque não tem aqui, economia. né? É o consumido aqui, né? Então nós tivemos uma atenção muito grande para estimular para que a economia local pudesse absorver, né, colocar uma esponja nesses 2 bilhões e meio, pelo menos aí, que veio nesse período. 770 milhões por mês é muita grana. É muito dinheiro. Dizem que quase 5%, né? O nosso amigo Cícero Pérez fez um estudo, mostrava isso. Então, a nós, por que isso é importante? Porque você aí gera oportunidades, mesmo no período da pandemia, gerou oportunidades, o agro continuou funcionando e tal. De uma forma estrutural, assim, o pequeno negócio no Brasil é quem mais absorve empregos formais e a massa salarial também. E é mais mesmo, né? É mais. É um patamar muito alto, né? E isso por um lado, é bom porque destaca a importância do pequeno negócio como a oportunidade do primeiro emprego, barreira de entrada baixa, você não precisa ter grandes qualificações. Se por um lado isso é importante, por outro, a participação da pequena empresa no PIB, né, o bolo, né, dos pequenos negócios, dá em torno de 27%. É baixo. Ou seja, é muito, mas é pouco, né? É muito, mas é pouco. É baixo comparado com de outros países que têm pequenos negócios de com maior capacidade de gerar valor agregado para o PIB. Se você me permite, eu vou interromper. Essa questão do MEI, né, microempresário individual, enfim, às vezes esconde uma precarização, né, das relações de trabalho, né? Então, pode ser dessa forma. Muita gente critica exatamente por isso, que na verdade não são empreendimentos em si, né? É um autoemprego no máximo ali, mais um. Ele teve um efeito importante na formalização, hoje são quase 11 milhões de MEI nesse período, nos 10 anos da política, mas você tem aí quase que uma limitação do crescimento próprio do que não pode passar de 81 mil de faturamento por ano, não pode ter mais de um empregado e tal. Então, é uma política que tem uma dimensão social também, né? Formaliza, dá condição, né, formaliza o informal, né? Formaliza o informal, então tira o indivíduo dessa condição e traz para uma relação mais estruturada com um serviço como o nosso, com os bancos, com o próprio Estado brasileiro e tal. Então, isso tem um sentido. E o MEI também abrange um conjunto de profissões, de atividades que têm algum valor agregado, são profissionais mais qualificados e tal. Então, ele é a maior política, eu acho, de formalização, né, desses informais do mundo, né, nessa escala. Agora, voltando para a questão do emprego, esse é o grande desafio que a gente tem daqui para frente. Ou seja, como é que a gente, ao mesmo tempo que melhora a produtividade da pequena empresa, torna ela mais inovadora, e muitas vezes a inovação leva ela a não ser tão demandante de mão de obra, e a gente continua tendo esse papel fundamental de acolher uma massa de jovens, de pessoas que têm no pequeno negócio a sua grande oportunidade. Vinícius, posso fazer uma pergunta? Todo mundo, enfim, pela sua experiência acumulada, conhecimento, todo mundo pode ser um empreendedor, ou isso é meio que uma ilusão, é um discurso? Essa é uma pergunta de $1 milhão, porque muitos dizem que você não nasce empreendedor, torna-se empreendedor. Tem um contexto cultural, o ambiente que facilita, né, as políticas que podem estimular, né, o convívio com a família e amigos que têm ali uma pegada mais empreendedora. Mas, de fato, alguns indivíduos têm uma propensão maior
arriscar, vocação e tal, mas você pode educar. A pergunta, se ela se resume, sim, você pode aprender a ser empreendedor, sim, você pode poder aprender a identificar oportunidades, estudar o mercado, se qualificar naquele modelo de negócio, adotar tecnologias e aí trazer uma experiência depois no exercício daquele negócio. Mas tem muitos indivíduos que já nascem com essas características do comportamento empreendedor, que a gente termina espelhando ela em treinamento. Nós temos um treinamento comportamental. Pois é, vocês identificam expertise, você tem vocação para isso, você pode se dar melhor que vocês identificam isso, preparam. Fazemos um trabalho que é voltado para esse comportamento, é uma atitude, né? Empreender é uma coisa de modelo mental, de atitude, vontade de realizar algo, e não é só montar um negócio. Empreender é também você querer transformar o mundo e pessoas que têm, tanto que hoje tem um empreendedorismo social, pessoas que se engajam em causas e que estão virando negócios de impacto social e ambiental. Então, empreendedorismo é... forma de sobrevivência também para as pessoas. Forma de sobrevivência. Então, assim, tem uma série de questões sobre se é possível aprender. Sim, nós temos visto pessoas que não tinham lá tanta vocação, nem nenhuma pegada, um comportamento, mas a gente, ao provocar, no convívio com outros, e vendo que é possível, o cara se arrisca mais e termina empreendendo bem. Eu vou lhe fazer uma outra provocação. Eu falei em 13 milhões de desempregados. Estatisticamente, vocês têm um percentual, enfim, de pessoas que vingam, né, ao criarem os seus negócios, ao se tornarem empreendedores. Quantos desses, estatisticamente, na sua opinião, podem se tornar empreendedores? Olha, eu diria que... Questões de qualificação também. Um quarto, de cara, porque esses indivíduos, eles tiveram um percurso em algumas empresas, eles estiveram trabalhando de alguma forma, eles podem ter uma competência técnica e gerencial até, uma capacidade de lidar com as pessoas. Então, esses são mais fáceis da gente trabalhar, porque eles já têm algumas das características que vão ajudá-lo a montar um negócio, né? Outros tantos não, tinham uma dependência maior, não tinham lá experiência, nunca arriscaram e tal. Então, eu diria que de cara um quarto dá para poder a gente trazer de volta para empreender, né? E os outros a gente teria que trabalhar, né? Eu sou daqueles que, eu como uma figura que me dediquei uma vida também a educar, a trabalhar com seres humanos, eu não acredito que tem casos perdidos, não, sabe? Eu acredito, eu já vi presidiário, indivíduos que tiveram uma vida errática e conseguiram, através de mecanismos de transformação do modelo mental, aquisição de competências, e mudaram. E estão trabalhando, felizes, ajudando a sociedade. Então, pode vir de onde for, Ricardo. Pode vir da favela, pode vir de uma situação familiar turbulenta, mas se você conseguir chegar perto desses indivíduos... O problema do Brasil é que a gente tem muita gente na invisibilidade, né? Como neném. Talvez seja um papel também que o SEBRAE precisa desenvolver, né? Ser mais proativo no sentido de buscar esse público. Você fala do presídio, né? Dificilmente o SEBRAE vai chegar num presídio, não é não? Exatamente, é difícil, mas às vezes a gente é procurado e a gente já fez trabalhos de atividades artesanais, manuais, essas atividades que dão um pouco de ocupação mental, e os indivíduos terminam gostando tanto que aprendem depois a ser cozinheiro, a costureiro, a fazer artesanato, a mexer com madeira, marcenaria. Eu mesmo já entrei em presídios no Ceará e no Rio Grande do Norte, em que o SEBRAE estava presente, e eu vi indivíduos falando maravilhas do processo de aprendizagem que receberam. Então, assim, mas voltando à questão, sim, eu acho que a gente não pode ficar esperando o indivíduo vir até nós. Nós temos que buscar, e nós temos uma ação proativa com jovens. Nós estamos buscando hoje no afroempreendedor, na periferia. Eu estou tentando trabalhar essas 50 grotas, Ricardo, porque eu acho que tem que ser além das escadarias, né? Você tem que buscar atrair esse jovem. E são economias, às vezes, como a economia criativa, por exemplo, a economia digital, que é o caminho que atrai o jovem. É difícil disputar. Eu tentei trabalhar com os nem estuda e nem trabalha. Quem está do lado deles, aonde ele está,
tem muito mais atração que do lado de cá. Para trazer o indivíduo para o lado de uma sociedade de gerar valor, de sair de percursos um pouco mais, né, turbulentos do ponto de vista da conduta social, você precisa ter muita capacidade de sedução, porque senão ele não vem, né? Então, e o Sebrae tem que renovar a linguagem, não pode mais, eu tenho um curso para você, não, temos que reapresentar-se em permanência. Nós estamos buscando, nesse sentido, o Sebrae está aproveitando também essa pandemia para a gente ressignificar o nosso papel, a nossa capacidade de contribuir com os eixos de desenvolvimento e, sobretudo, fazer parte dessa reconstrução, né? Porque nós estamos num processo de reconstrução aí do... Tomara, viu, Vinícius? Obrigado, foi ótima entrevista. Enfim, qualquer dia desse vamos voltar ao tema porque vale a pena. Obrigado também pela sua atenção e até a próxima semana.